Fala galera, beleza? Bem-vindos e bem-vindas ao projeto Enem para Todos, aqui do curso ESAC Medicina. Eu sou o professor de História Léo Arruda e tenho o prazer de estar com vocês nesse momento, falando um pouquinho sobre a prova do Enem e fazendo questões com você a respeito dos temas mais comuns e frequentes da sua prova, né? Arrematando, né? Tendo aquele preparo, aquela lapidação final do estudo para essa prova, para esse momento. Tá? Já aproveito e convido vocês todos e todas a participar do nosso Instagram e do nosso canal no YouTube. Instagram ESAC Medicina, no YouTube nos encontrará na TV ESAC, tá? Junte-se a nós, vamos participar, vamos crescer juntos aqui. Amores, antes de entrar nas questões do Enem, um breve comentário sobre o modelo da prova, né? Importante para a gente saber disso. A prova do Enem, ela aparece para a gente baseada num suporte, né? Esse suporte, de maneira mais comum dele aparecer para a gente, é através de textos. Então a prova do Enem vem organizada em textos. Esses textos podem ser discursos, fragmentos de obras maiores, como livros e artigos, né? Pode ser uma comunicação, enfim, várias possibilidades de trabalhar com textos. Para além do texto, temos, de maneira menos comum, menos usual, o uso de tabelas e gráficos. Tá? Não é muito comum aparecer em provas assim, em história, analisando a sua habilidade, competência, interpretação e leitura de gráficos, tabelas, gráficos de pizza, de colunas, enfim, aparecem, mas não é muito frequente. E outra forma que é um pouco mais comum é aparecer em imagens, tá? Podem ser charges, podem ser fotografias, podem ser pinturas, a comparação de quadros. Isso acontece com alguma frequência na sua prova. E nós aqui vamos abordar alguns formatos, né, dessa sua prova do Enem. E começando aqui o nosso trabalho, nosso papo, com a questão número 1 do seu material, que você vai encontrar também no nosso site, no ESAC Solidário. Beleza? Vamos lá então. Questão número 1, tá? Essa questão fala sobre a utopia. Antes de entrar no texto, um comentário breve, né? A utopia, de maneira muito generalizada, é interpretada como o impossível, né? O inalcançável. Quando você fala que algo é utópico, você já desiste antes de começar, diante da ideia de que não alcançará o seu objetivo, né? E pensando na utopia, muitos intelectuais se debruçaram. E um deles, né, é um cineasta argentino chamado Fernando Birri, que depois foi citado numa palestra pelo Eduardo Galeano, e a sua citação ganhou o mundo, né? Quando o Eduardo Birri, citado por Galeano, diz que a utopia está no horizonte, é a utopia que me permite caminhar, né? Então é a constante busca por essa utopia que permite que você siga caminhando, que você sonhe, que você execute, que você realize. E o próprio Eduardo Galeano, numa conferência em 2003 no Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre, ele disse para quem estava ali naquele momento, e eu estava lá, disse o seguinte: que não devemos encarar a utopia como inalcançável, e sim como que ainda não aconteceu, pois no momento que você tratar a utopia como inalcançável, você desiste, e não devemos desistir das nossas utopias. E pensando nisso, trago ainda a Mariana Chauí, né? Mulher fantástica, que diz o seguinte, que a utopia ela é realizável, precisamos acreditar em utopias realizáveis, né? E assim não abandonar nossos sonhos, vontades e desejos, né? Então é legal perceber que a utopia ela não pode ser encarada só como aquilo que é impossível, né? O irrealizável. Tentar melhorar, ressignificar, repensar essa ideia. E o Tomás Moros, ele trata a utopia ainda como um gênero literário, né? No século XVI. Mas vamos trabalhar aqui o Moros um pouquinho. Em utopia, tudo é comum a todos. A distribuição dos bens lá não é um problema, não se vê nem pobre nem mendigo, e embora ninguém tenha nada de seu, todos são ricos. Então não tem diferença social, não tem abismos sociais, desigualdade, né, concentração de renda. Nesse universo utópico do Moros, isso não acontece. Vamos seguir aqui no texto. Haverá maior riqueza do que levar uma existência alegre e pacífica, livre de ansiedades e sem precisar se preocupar com a subsistência? Quer dizer, não é aquela vida pragmática de você acordar às 6 da manhã, trabalhar, ao fim do dia voltar para casa, cumprir com suas funções no espaço doméstico, né, depois de ter cumprido
do espaço laboral. Dia seguinte você repete essa rotina para depois de uma semana, 15 dias ou um mês, receber o seu salário, comprar o seu sustento e repetir tudo de novo. A vida não pode ser mais do que isso. Isso é o que propõe o Tomás Moros. E o Tomás Moros é uma figura bem interessante, né? Era um cara extremamente católico, levava uma vida de acordo com os preceitos da Igreja Católica, né? E era um conselheiro e amigo pessoal do rei Henrique VIII. Henrique VIII, rei inglês, governou no início do século XVI, da família Tudor, já vou falar sobre isso. E o Tomás Moros, ele se recusou à sua conversão ao anglicanismo. Talvez vocês se lembrem que Henrique VIII é o cara que vai criar a Igreja Anglicana, aquele choque com a Igreja Católica. Ele vai criar, através do ato de supremacia, a Igreja Anglicana, e houve uma obrigação da conversão de todos os ingleses à nova fé. E o Tomás Moros se recusou. E diante da recusa do Tomás Moros, o rei Henrique VIII manda executá-lo. Ele acaba sendo morto, né, no século XVI por convicções, né, por se manter católico. Situação bem complicada essa do Tomás Moros. Vamos aqui ver a questão que foi construída em cima desse texto, né, uma questão com um texto. Aí vem, retirado da obra de Tomás Moros, escrito no século XVI, esse trecho é uma crítica ao cenário político e social inglês de seu tempo, marcado pelo quê? Do que estamos falando? Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui juntos rapidamente. Estamos falando de Inglaterra do século XVI. Para quem não lembra, século XVI começou em 1501, acabou em 1600. Tudo bem? Essa Inglaterra do século XVI, ela é governada pela família, pela dinastia Tudor. Dinastia essa que começou lá em 1585, com a coroação do rei Henrique VII. Mas não era o Henrique VII o mais famoso dos Tudors, né? Temos aí o Henrique VIII, acabei de citar, famoso não só pela questão da Igreja Anglicana, mas pelos seus casamentos, que se casou 6 vezes. E uma das suas filhas, né, a rainha Elizabeth, se tornou, né, a rainha Elizabeth, uma figura ali central da monarquia inglesa, uma das maiores rainhas, né, da história da Inglaterra. Lembrando que a Elizabeth I não é a atual Elizabeth, por favor, né, a Betinha, a rainha do The Crown, ela assumiu em meados do século XX, né, então não é a mesma, por favor, né, vamos guardar os memes aí, deixar os memes de lado nesse momento. E Henrique VIII, então, mais famoso, um dos mais famosos governantes dessa dinastia, que tem a Elizabeth como uma figura central desse processo. Aí vem, né? Qual é o cenário político, econômico e social da Inglaterra desse período aqui? O que nós temos, então, para pensar de respostas? Letra A, a ascensão política Tudor, beleza, check. E os cercamentos, olha só, estamos falando aqui de cercamentos. Os cercamentos, ou enclosures, né, foi um processo na Inglaterra que já começou no século anterior, no século XV, mas ele vai se expandir ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, que você observa uma preocupação na mudança da produção na Inglaterra. A Inglaterra, que era um país, uma nação ali se consolidando, né? Mas na agricultura, na produção de trigo, o seu principal desdobramento econômico, ela passa a investir agora mais pesado na indústria têxtil. E quando a Inglaterra sai, né, desse universo da produção de trigo para a indústria têxtil, ela vai transformar o seu campo. Então o campo que era utilizado para a produção de trigo, agora vai ser literalmente cercado e vai substituir a produção de trigo pela criação de ovelhas. E a ovelha, ao ser tosquiada, fornece a lã, matéria-prima para a indústria têxtil inglesa. Então, o cercamento é justamente esse processo de mudança da relação com a produção agrícola, né? Deixo de lado a produção de trigo e vou investir na criação das ovelhas. Uma consequência disso, que você já se lembrou,
é que a mão de obra utilizada na criação de ovelhas é muito menor que o contingente necessário para a produção de trigo. Então há aqui um excedente de mão de obra, e essa mão de obra excedente vai para onde? Vai para o meio urbano, alimentar as nascentes indústrias na Inglaterra, num processo que vai se ampliar principalmente na segunda metade do século XVIII, né, com o avanço da Revolução Industrial na Inglaterra. Mas esse processo começa ainda no governo do Henrique VII, na virada do século XV para o século XVI. Nesse momento, essa questão para a gente, gabarito letra A. Então, a questão número 1, gabarito para a gente, letra A. Vamos ver aqui o resto rapidamente? Letra B, Revolução Gloriosa e Revolução Industrial. O Thomas More escreve muito antes disso, tá? Revolução Gloriosa, final do século XVII, é aquela revolução chamada gloriosa quando teve o derramamento de sangue, né? Onde se observa a ascensão da burguesia ao poder junto com o rei Guilherme d'Orange, né? Um rei que assumiu o comando do país a partir de 1689, quando você tem ali uma reformulação da monarquia inglesa com o advento do parlamentarismo. Então, no final do século XVII, a Inglaterra vive um processo revolucionário que vai colocar de lado o modelo absolutista e trazer para o cenário político o parlamentarismo, reduzindo a figura do rei enquanto aquele que centralizava o poder. Numa Europa continental absolutista, onde o poder concentrasse a figura do monarca, eu terei agora uma Inglaterra parlamentarista, né? Até brinco dizendo o seguinte, que a Inglaterra está 100 anos à frente da França. Na Inglaterra teve uma revolução em 1688, 89, com a ascensão do parlamentarismo e o fim do absolutismo, o que vai acontecer na França 100 anos depois, na Revolução Francesa. Então a letra B está fora. Revolução Industrial, primeira revolução por volta de 1740, 1750, então não encaixa aqui. Letra C fala em Guerra dos 100 Anos e Guerra das Duas Rosas. Foram dois conflitos muito próximos no tempo, né? A Guerra dos 100 Anos começou por volta de 1337, vai acabar em 1453 com a derrota da Inglaterra perante o exército francês. A Inglaterra não vai resolver suas questões internas após a derrota, uma derrota deixa feridas, deixa marcas, né, na ilha, e por conta disso começa um novo conflito que se inicia 2 anos depois, em 1455, que é a Guerra das Duas Rosas, que vai chegar ao final em 1487, né, com a ascensão da família Tudor ao poder. Né, o curioso, Guerra das Duas Rosas, é uma guerra entre os York e os Lancaster. Né, no final das contas, chega ao poder a família Tudor num grande arranjo político. Então não é esse episódio. Letra D, atos de navegação e concentração financeira puritana. Os atos de navegação é um desdobramento da política de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell ascende ao poder na Inglaterra em 1549, após uma guerra civil que durou de 1542 até aquele ano. E a ascensão do Cromwell é a ascensão de uma burguesia ao poder. Os reis ingleses são derrotados, o rei James, e o rei Carlos. O Carlos até é decapitado em 49, num cenário ali de crítica, ao poder dessa monarquia absolutista. O Cromwell chega ao poder, ele é um puritano, ele é um burguês puritano, ele é um burguês de origem calvinista. O calvinismo é como tratar a religião protestante no continente europeu. O puritanismo, a versão inglesa desse calvinismo. E o Cromwell chega ao poder em 49, 2 anos depois ele vai editar os Atos de Navegação, que tem como resultado mais imediato o crescimento e empoderamento da marinha inglesa. Tá? É nesse que a Inglaterra começa a pleitear o papel de rainha dos mares. Tudo bem? Então não serve pra gente. E letra E, também equivocada, fala de imposição da Carta Magna. A Carta Magna é um documento de 1215, seria ali o início, de uma tentativa de regulamentar, de organizar o poder de um rei, de um landlord, um senhor de terras na Inglaterra, também muito distante do Moros. Então, gabarito letra A pra gente. Tudo bem? Vamos dar sequência então ao nosso papo?
Vamos para a segunda questão do nosso material. Vamos lá. A segunda questão vem assim para a gente. Começou denunciando a opressão dos ricos contra os pobres através do uso de uma língua incompreensível como o latim nos tribunais. Na minha opinião, falar em latim é uma traição aos pobres. Já percebeu que o latim é uma língua da elite, né? Nas discussões, os homens pobres não sabem o que está se dizendo e são enganados. Se quiserem dizer 4 palavras, tem que ter um advogado. E me parece que na nossa lei, o Papa, os cardeais, os padres, são tão grandes e ricos que tudo pertence à igreja e aos padres. Eles arruinam os pobres. Se tem 2 campos arrendados, esses são da igreja, de tal bispo ou de tal cardeal. Tá? É um texto do historiador Carlo Ginzburg, né, que é um italiano, autor da obra O Queijo e os Vermes, que é muito maneiro. E ao pesquisar essa obra, eu encontrei um filme, né, existe um filme, não assisti ainda, mas tem um filme sobre esse livro, que conta a história do Domenico Scandella, né, que é o Menóquio, que por sua vez é um moleiro, né, uma figura ali que trabalhava nos campos da Itália, do que hoje é a Itália, né, na época a Itália era uma corte de retalhos, e ele era uma figura interessante porque ele sabia ler e escrever e tinha livros. Alguém ter livros no século XVI, fora do espaço religioso e também da nobreza, era algo bem difícil, né? E o Menóquio, como ele era chamado, ele vai, através da sua leitura, do seu conhecimento, até elaborar uma nova gênese. Ele vai criticar a ideia da Igreja Católica de que os homens nascem a partir do barro e as mulheres da costela do Adão. Ele vai falar de uma outra possibilidade, que é uma história fantástica. Não vou contar aqui, não vou dar spoiler, mas é uma história fantástica, de como ele elabora, né, como ele imagina o surgimento dos homens e mulheres no mundo. Tá? Mas, ao fazer isso, ele é encarado como uma pessoa herética, né, alguém que propõe algo muito distante do que seria a versão oficial, né, a vontade da Igreja Católica. Bem, vamos aqui para a questão, né? O excerto acima faz parte de um dos processos de inquisição envolvendo Domenico Scandella, conhecido como Menóquio. Suas ideias sobre o clero estão inseridas em um contexto de quê? Olha só, amores. O Menóquio é um cara que está escrevendo, está pensando no rebote ali do que você conhece como Reforma Protestante. Então vamos aqui de questão número 2, pensar essa Reforma Protestante. Em sala de aula vocês certamente já viram, né, nesse debate aqui, nós falando sobre as razões da Reforma Protestante, né, a crítica à vida luxuosa do clero religioso, do clero católico, a gente falando sobre a simonia, de respeito à venda de cargos religiosos, a venda de relíquias, né? A gente falando sobre a compra do perdão, a indulgência, que havia uma crítica muito forte, principalmente por parte do Lutero e seus seguidores, a forma de se obter o perdão, né? A Igreja Católica, a figura ali do Papa da época, Alexandre IV, o Papa Borgia, ele vai alavancar esse processo de venda do perdão, da indulgência plena, que é o perdão pelos pecados que você já cometeu e que ainda irá cometer. Então se entende que os homens e mulheres são pecadores a todo momento, né? Então a Reforma Protestante, ela vem criticando justamente esses aspectos da Igreja Católica. Então voltando, indulgência, simonia e vida luxuosa do clero. E os protestantes, né, vão se organizar em 3 linhas basicamente. Temos ali o luteranismo, na figura de Martinho Lutero. O Lutero, ele vai defender, dentre várias ideias, né, a salvação da alma pela fé, desenvolvimento da sua fé, vamos alcançar a salvação. Vai defender a tradução da Bíblia do latim para a língua comum, para o vernáculo comum, para facilitar o acesso à Bíblia. Ele entende que todos aqueles que buscam o Senhor devem buscar o Senhor lendo a Bíblia.
Então, a ideia da leitura da Bíblia é essencial. O Lutero, ele afirma que a igreja não deve assumir um papel político, de imposição. A igreja não deve se colocar igual ou acima do Estado. O Lutero é um cara muito crítico à igreja católica, à estrutura católica. Para além do luteranismo, temos também o calvinismo, desenvolvido pelo João Calvino. João Calvino tem origem na Suíça, né, mas escreve muito na França. O Calvino é uma pessoa muito próxima, né, ao Lutero, e o Calvino defendia a predestinação. Nós nasceríamos já condenados ao inferno ou já salvos. E a nossa trajetória em vida evidenciaria essa salvação ou a danação, né? Ou ir para o inferno. O calvinismo, ele ainda vai ser uma religião muito bem aceita, bem quista pela burguesia, uma vez que o Calvino não condena o lucro, não condena a busca pelo lucro. Além disso, diz o seguinte, que o lucro é fruto do trabalho, e o trabalho está longe de ser um problema, há de se glorificar o trabalho, o lucro é algo justo obtido por esse trabalho, e que o calvinista deve sempre reinvestir o seu lucro. Há uma interpretação, inclusive, de que o calvinismo seria ali a gênese, né, o início do processo de acumulação e desenvolvimento do capitalismo. E um outro grupo protestante importante, respeito ao anglicanismo. E o anglicanismo com figura central, o rei inglês, já falei dele hoje, Henrique VIII. O anglicanismo, ele se assemelha em muitos aspectos à Igreja Católica, né, à liturgia católica, mas salvam aqui algumas diferenças, né? Existe no anglicanismo a possibilidade do divórcio, e você só pode se casar de novo quando a sua esposa ou seu marido houver falecido, tem que esperar um pouquinho, né? O divórcio é a possibilidade, e o chefe da Inglaterra, o chefe do Estado inglês, o rei inglês, é também o líder maior, o chefe maior da igreja anglicana. Então, há no anglicanismo uma centralização de poderes no rei, que vai ter o poder político e o poder religioso. Agora, o interessante é que essas três religiões nascidas da crítica à Igreja Católica, elas são também religiões cristãs. Nenhuma delas aqui desmereceu o cristianismo, abandonou a Bíblia como livro sagrado, abandonou a ideia de Deus, uma questão monoteísta, né? Isso não vai desaparecer. Então, é muito comum em provas cobrar de vocês a ideia de que a reforma protestante, ela evidencia uma cisma, uma quebra, uma ruptura com a Igreja Católica, entendendo a Igreja Católica como um órgão, uma instituição que organiza um culto cristão, mas por ser religiões de base cristã, se entende que essa reforma fortalece o cristianismo. Tudo bem? Então, pensando nisso, fazer aqui a questão novamente, né? O excerto acima faz parte de um dos processos de inquisição envolvendo Domênico Scandella, conhecido como Menóquio. Suas ideias sobre o clero estão inseridas em um contexto de... Qual o contexto do Menóquio, né? É o da reforma protestante. Aí vem, letra A, revoltas comunais contra os príncipes. Isso aqui seria um momento ali de crise do feudalismo, século XIV, não é? Fortalecimento da Igreja Católica, pelo contrário, é enfraquecimento da Igreja Católica. Letra C, aumento do número de ateus, não, que você tenha a migração do catolicismo para o protestantismo, e aí as suas variadas vertentes, principalmente o luteranismo e o calvinismo. Então está fora a letra C. Letra D, gabarito. Letra D, gabarito, que fala em expansão das ideias luteranas. É nesse contexto que você tem o Menóquio, né? Gabarito, letra D. E letra E, retração da fé cristã. É aqui que você pode escorregar. Como o texto não falou de Lutero, você pode ficar inseguro ou insegura com isso. Mas a letra E fala em retração da fé cristã. Eu acabei de te mostrar, acabei de passar com vocês, que essas religiões aqui são todas de base cristã. Você não tem uma retração, você tem uma afirmação
do cristianismo. Show de bola, beleza? Bem, para manter a temática, vamos sair da questão 3 para a questão, da questão 2 para a questão 7. Porque a questão 7 diz respeito, vou até fazer aqui do ladinho, diz respeito à reforma protestante e contra a reforma ou reforma católica. Vamos lá, questão 7 então, por favor. Temos aqui uma pintura de Sebastião Ricci, de 1687, e diz assim, né? Papa Paulo III recebe orientações divinas para a realização do Concílio de Trento. Tá? O Concílio de Trento foi um encontro da Igreja Católica que durou de 1545 a 1563. Os católicos se reuniram para debater ali o futuro da Igreja Católica e tentar resistir ou conter a expansão do protestantismo. E o Concílio de Trento ele vai estabelecer uma série, né, de questões e fatores ligados à forma da resistência católica, né, e marcando a sua oposição tanto ao luteranismo, quanto ao calvinismo, quanto ao anglicanismo. E a primeira orientação de todo o concílio, e o concílio é, de novo, o encontro do Papa com os cardeais, com os grandes bispos e arcebispos, líderes de ordens religiosas, né, para debater o futuro da Igreja Católica. A primeira ação de um encontro como esse, de um concílio como esse, é a afirmação da infalibilidade papal, ou seja, o Papa é infalível. E o Papa é infalível porque se entende que o Papa ele assume o papel de Deus na Terra. Ele é a voz de Deus entre os homens. Então o Papa ele é infalível, visto que Deus é perfeito. Então tudo que o Papa diz, todas as posições que o Papa toma, tem que ser seguidas à risca por todos aqueles ligados ao clero de Roma, né, ligados ali à fé católica. Vamos lá, o Concílio de Trento representou a reunião do alto clero que visava a preservação da Santa Igreja em um contexto de expansão do protestantismo. A base das ideias foram norteadas pelo valor do quê? O que orientou as ideias do Concílio de Trento? Letra A é o nosso gabarito, fortalecimento dogmático. Tudo que é decidido no concílio se transforma num dogma. E aqui um dado interessante para a gente. É comum acreditarmos que o dogma é uma verdade incontestável da igreja. Beleza, agora de onde vem essa verdade? Aonde é estabelecida essa verdade? Essas verdades são construídas, criadas, idealizadas nos concílios. Então, o dogma nada mais é do que uma verdade católica estabelecida no concílio. Tudo bem? Lembrar que concílio é um encontro. O concílio de Trento, Trento é um lugar. Tá? Então, concílio que é a palavra que dá a ideia desse espaço de debate, de encontro. Então, a letra A é o nosso gabarito. Então, pegando aqui a questão 3, na verdade, questão 7, terceira que a gente está fazendo, mas a 7ª do material, nós estamos falando de contra-reforma ou reforma católica. Temos como gabarito a letra A. Vamos lembrar aqui de outros aspectos, né, dessa contra-reforma. Eu falei com vocês sobre a infalibilidade papal. O Papa é infalível, né? Temos também a reafirmação ou afirmação dos dogmas. Como eu te expliquei, o dogma é o criado, né, dentro desses concílios, espaços de encontro. Temos também aqui a reativação do Tribunal do Santo Ofício ou Tribunal da Inquisição, que foi o tribunal que puniu, né, o Menóquio, tá? Foi o tribunal que puniu, por exemplo, o Galileu Galilei, tudo bem? Esse tribunal aqui, ele foi muito ativo, principalmente em Portugal e Espanha. Quanto mais católica fosse a monarquia, quanto mais católico fosse o Estado, mais forte era a Inquisição, tá? Temos também, nesse momento da Contra-Reforma, a incorporação
a estrutura católica da ordem dos padres jesuítas. A ordem jesuítica, que foi criada um pouquinho antes do concílio, se não me engano, em 1543, tá? Ela é incorporada à ordem católica e vai atuar principalmente nas áreas, nas regiões ultramares, no processo da conversão de populações não católicas. No caso da América, você observa aqui uma ação no Brasil, na América Espanhola, mas há jesuíta em todos os lugares. Tem jesuíta no Japão, jesuíta no Nepal, na China, né, espalhados em todos os lugares. Onde havia lá um português ou espanhol, tinha também um padre jesuíta preocupado ali com a conversão ao catolicismo. Tudo bem? Temos aqui também a criação dos seminários, como um espaço de educação e formação dos padres, que devem ter uma formação, né, para atuar junto, né, ao rebanho, à população no entorno ali da igreja, das igrejas, né? E lembrar sempre que toda ação de reforma da igreja católica vai bater de frente com as ideias do protestantismo, tentando aqui evitar a sua expansão. Tudo bem, amores? Beleza? Vamos dar sequência do nosso papo, só para poder desmontar as opções, né? Regulamentação da simonia. A simonia, ela vai ser proibida, né? A venda de cargos, você vai proibir a venda de cargos, entendendo que os padres devem ser educados e a ascensão do clero deveria haver através de boas obras da atuação desses padres, né? Então você não vai regulamentar, você vai tentar extinguir a simonia. A prática de venda de relíquias, ela permanece, tá? Isso não se altera, não. A abolição do sistema inquisitorial, pelo contrário, vai reativar o Tribunal da Inquisição, então isso volta. Descentralização do poder apostólico, não, você vai centralizar o poder na figura do Papa, o poder religioso. E readequação clerical ao contexto histórico, isso também não acontece, né? O contexto histórico é um contexto de críticas e essa readequação não vai acontecer. Lembro vocês que nesse concílio, na Contra-Reforma, se passa a entender que a salvação, e aí é uma certo olhar para Lutero, né? A salvação viria através das boas ações e da sua fé. Então, a salvação do católico está associada ali à fé e às boas obras, né? Agora que boas obras inclui o comportamento de acordo com os mandamentos, enfim, toda a estrutura religiosa tradicional europeia. Ok, galera? Então vou apagar aqui para a gente dar sequência à nossa conversa, né? Essas questões. Bem, você já entendeu como funciona a prova do Enem. Pelo menos as questões que trazem textos, né? Essa questão trouxe uma imagem para a gente, mas a imagem não era essencial para a compreensão da questão, né? Vamos nessa. Vamos para a questão 3 do seu material. Questão 3. Saindo um pouco de Europa, vamos para o Brasil, né? Falar um pouquinho do Brasil colônia, tá? A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras, quer dizer, não tem 3 letras. Convém saber, não se acha nela nem F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim eles não têm fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. É um texto do Pero Gândavo, na primeira história do Brasil, história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, tá? Estamos falando de Brasil, colônia. E nesse momento, né, especificamente, o Pero Gândavo se refere a quem? Quando ele fala, porque assim
não tem fé, nem lei, nem rei. Quem não tem? Né? Quem não tem essas características? Ele está falando aqui da população original, dos povos originais, tá? Que nós conhecemos também com o termo de índios ou indígenas. Tá? Atualmente há uma preocupação em utilizar a expressão povos originais. Tá? Vou colocar aqui os dois, tudo bem? População original ou índios e indígenas. E esse português, quando ele olha para os indígenas e descreve a vida do indígena, ele faz isso a partir de que ponto de vista? Do seu próprio ponto de vista. A construção do que é o indígena no Brasil, ela é feita a partir do europeu. E esse europeu, quando olha para o indígena, os povos originais, ele percebe um grande contraste. Isso acontece não só com o Pero Ganda, mas acontece com o Pero Vaz de Caminha. A Casa do Descobrimento, que foi encontrada só no século XVIII, né, mas a Casa do Descobrimento, ela tem um trecho em que o Pero Vaz de Caminha diz sobre os índios, né? E andavam todos nus, possuem a pele parda, cabelos muito pretos e muito lisos, tonsurados à altura da testa, andam descalços, né? Têm os lábios perfurados, enfim, ele descreve com um certo espanto o indígena. E eu, em sala de aula, costumo provocar meus alunos da seguinte maneira: imagine só o contrário. Imagine só o indígena descrevendo o português naquele momento. Esse documento não existe, mas se existisse, seria como? E vieram todos vestidos, possuem a pele esbranquiçada, avermelhada pelo contato com o sol, cabelos cacheados, embolados na altura da cabeça, possuem pelos no rosto que escondem a sua ausência quase total de dentes, têm os olhos avermelhados, a aparência exausta, a pele ressecada, andam com os corpos cobertos, como se temessem o sol ou o vento, cobrem os pés, né? Não sentem o chão ao caminharem. Seria uma descrição dos portugueses, ou dos espanhóis, ou dos holandeses, né? Feito pelos indígenas. Então é legal você tentar imaginar essas situações, né? Então essas descrições são feitas a partir do seu próprio conhecimento, seu próprio universo. O mesmo aconteceu quando Bartolomé de las Casas, que é um espanhol, descreveu os povos da América Espanhola, descreveu as cidades da América Espanhola. Ele compara com as cidades da Espanha, né? Então é legal essa dinâmica, mas sempre com cuidado de encaixar esse processo no seu contexto, né? Que é um contexto marcado pelo preconceito, marcado pelo etnocentrismo, pelo eurocentrismo, e a preocupação também de valorizar os povos europeus, até para justificar essa conquista, por assim dizer, dos povos da América. Os europeus usavam o termo conquista, usavam o termo colonização. Seguramente não os mesmos termos que aqui na América os povos originais usariam. Falariam em invasão, em ataque, em massacre, né? Então são olhares distintos, né? E em cima disso a gente pode pensar um pouquinho nessa questão. Mas antes um pouco, lembrar que no Brasil colônia, essa população original e indígena, ela vai trabalhar nos primeiros anos, nas décadas, né, com a extração de pau-brasil, e depois essa população vai trabalhar na lavoura de cana de açúcar. Só lembrando a vocês que o trabalho do indígena no pau-brasil é um trabalho onde você não observa a escravização do indígena, uma vez que havia aqui a prática do escambo. Já na lavoura de cana-de-açúcar, você vai observar que esse indígena, esses povos originais, vão passar por um processo de escravização. Eles vão ser escravizados.
Eu estou batendo nessa tecla porque é muito comum, quando se fala em escravidão no Brasil, se associar ao preto africano. Ignorar que durante um bom tempo, pelo menos ali formalmente, dentro da lei, até 1757, você tem a possibilidade da escravização do indígena. Tá? Vou lembrar que houve, né, esse processo de uso da mão de obra escravizada do indígena. Por mais que o jesuíta atuasse muitas vezes contrário a isso, não conseguiu evitar essa escravização. Vamos lá então. A observação, voltando à questão 3, né? A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gândavo, em 1576, revela o quê? A estagnação dos nativos a um modo de produção remoto. Modo de produção remoto. Você nem imaginar isso, essa situação. A compreensão dos valores socioculturais do gentio. Gentio é como você trata o outro, né? Aquela gente. E compreendeu aqueles valores, um texto que diz que eles não têm fé, não têm lei, não têm rei, é um texto que traz um certo olhar crítico, né? Até de um preconceito. Então, essa compreensão você já encontrar no texto do Gândavo. Letra C. Disseminação do dialeto tupi-guarani pela costa colonial. Houve uma imposição da língua portuguesa. Durante um tempo, havia a chamada língua geral no Brasil, que era uma grande mistura de um português com um espanhol, às vezes com um tupi, né? Não há disseminação do tupi-guarani porque já era a língua da costa. Aqui no Brasil, quando você para analisar a ocupação indígena, a gente percebe que na costa havia um povo de origem tupi e no interior os tapuias. Então os troncos linguísticos são diferentes. A população que morava no litoral falava uma língua diferente de quem morava no interior. Tudo bem? É importante lembrar sempre que você não tem um só grupo no Brasil. São várias etnias, vários grupos indígenas vivendo no Brasil, ora em harmonia, ora em guerra. Também não dá para imaginar todos os índios aqui em harmonia, né, dançando, pulando juntos, celebrando, caçando juntos, construindo suas habitações. Não, tá? Era muito comum a guerra entre os grupos indígenas. Inclusive, os portugueses perceberam que havia aqui rivalidades entre esses povos e se utilizaram dessas rivalidades para garantir o exercício do seu domínio e do seu poder. Então está fora letra B e letra C. Letra D. Necessidade de catequização dos gentios. Isso é o que aparece na literatura ao se tratar do indígena, mas não é o que aparece nesse texto. E aqui, um ponto crucial para a gente conversar rapidamente. Galera, não abram mão do texto do Enem. Honestamente, não importa se você vai fazer a leitura depois das questões ou a leitura prévia, você precisa ler o texto. Tá? Eu, Leonardo, gosto de ler o texto antes de ler as opções de resposta. Ah, professor, eu faço diferente. Eu leio as respostas e depois leio o texto. Você chegou até aqui fazendo simulados, exercícios, né? E você acompanhou o seu processo, o seu desenvolvimento. Funcionou? Beleza. Não está funcionando, é melhor mudar, né? Então, assim, o que eu peço é, independente de fazer a leitura antes das opções ou depois das opções, faça a leitura do texto. Porque a letra D, ela estaria correta, dependendo do texto. Se aparecesse um texto aqui em cima do Pero Vaz de Caminha, a mesma carta do descobrimento, uma hora ele fala assim: melhor, não encontramos nem ouro nem prata, nem metal que o valha, mas a terra em si é muito boa, muito chã, plantando nela, dá-se de um tudo, pelas boas águas que tem, que são muitas e infinitas. Beleza, ele fala assim no final: melhor semente que Vossa Alteza há de plantar nessa terra será salvar essa gente. Melhor semente que Vossa Alteza há de plantar nessa terra será salvar, catequizar essa gente, o indígena. Então, se fosse esse trecho, estava certa a letra D. Mas não é esse texto, percebe? Então, leiam os textos, por favor, tá? Letra E, caráter etnocêntrico do pensamento europeu. Quer dizer, o europeu olhou só para si e de si
né, e entende que ele é a medida de todas as coisas. Então, tudo que é diferente dele, ele critica, ele aponta, entendendo sempre que o seu é o melhor, né? Então, gabarito letra E. Ok, galera? Vou apagar esse cantinho aqui que eu fiz esse mapa, que não está dos melhores, né? Mas eu tenho certeza que você entendeu, tá? Que é a costa do Brasil. Vamos fazer aqui a próxima questão. Adoro quando some os giz. Vamos lá. Questão 4. Eu escolhi fazer as questões meio que numa ordem cronológica, tá? Por isso que há esse pulo das questões. Olha o meu toque aqui. Não é questão 4, é questão 04. Pronto, vamos lá. A experiência que tem de lidar com aldeias de diversas nações me tem feito ver que nunca índio fez grande confiança de branco. E se isso sucede com os que estão já civilizados, como não sucederá o mesmo com esses que ainda estão brutos? Um texto falando sobre a questão indígena, né? A relação com os indígenas e esse processo de catequese e posterior civilização do indígena. Lembrar que a catequese não é somente a conversão para a fé católica, é a imposição de valores da sociedade branca europeia. Inclusive a ideia do trabalho sistemático. Isso não está na questão, vou só aqui apontar rapidinho, que o indígena ele não está preocupado em produzir por excedente. Vou produzir pra caramba, vou plantar, sei lá, milho, mandioca, para plantar mandioca pra caramba, fazer aqui uma plantation extensiva de mandioca para poder exportar para a Europa e ganhar dinheiro com isso. Essa não é a lógica do indígena, tá? Dos povos originários. A ideia ali é a subsistência, né? Então, quando o português exerce a catequese, incute na sociedade original, da ameríndia, né, indígena, a ideia da produção por excedente, tá? Mas não é a ação original desses povos. E os povos brutos, né, são os não catequizados, tá? Mas essa questão aqui vai caminhar para outra direção. Vamos lá. O ano de 1750 inaugura um período de desenvolvimento português em razão da coroação de Dom José I, chamado o Reformador, ao trono, e principalmente a nomeação de Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, como ministro. Antes de entrar na questão, olha para cá rapidamente. O rei Dom José, ele escolhe o Pombal para ser seu ministro, e se alguém aqui assistiu Game of Thrones, vai lembrar da figura da mão do rei. O Pombal é exatamente isso, ele é a mão do rei. Ele vai assumir as funções de governar Portugal, tá? Ele não é o rei, mas ele é o ministro mais poderoso, tudo bem? E o Pombal então vai administrar o reino e as colônias portuguesas. Só que o Pombal é uma figura muito interessante, né? O Pombal tem uma formação absolutista, né? Ele frequentou as universidades portuguesas, universidades ali conservadoras, absolutistas, assim, de maneira bem intensa, mas passou uma parte da vida como embaixador na Inglaterra e na Áustria. O Pombal, na Inglaterra, ele se surpreendeu com a fraqueza do rei, né? Porque na Inglaterra você tem um parlamentarismo, então o poder não é absoluto, o rei não é absoluto, perdão, o poder não é absolutista, né? O parlamento tem muita força e gerência dos assuntos de governo, a ideia de que o rei reina, mas não governa, quem governa é o parlamento. Então o Pombal achou isso um absurdo, mas adorou a economia inglesa, que começava a engatinhar na direção da Revolução Industrial. Então ele curtiu a economia, não curtiu a política, foi para a Áustria. E na Áustria foi o contrário, ele ficou deslumbrado ali com o poder da família Habsburgo, família poderosa, isso é a monarquia austríaca, absolutista para caramba, só que a economia austríaca era frágil, a economia ruralizada, plantação de trigo, cevada, né? Fazer lá seus produtos de cerveja, por exemplo,
né? Então a economia da Áustria é muito focada na questão rural, então pouco desenvolvida em comparação com a inglesa. Então quando o Pombal vai para Portugal e assume a função de ministro, um cara já vivido, experimentado em outros espaços, ele sonha para Portugal em conjugar as duas coisas, o melhor de cada lugar, o melhor da Inglaterra, que é a sua economia forte, e o melhor da Áustria, que é um governante centralizador, absolutista. Então ele projeta isso para o governo dele, não dele, né? O governo do rei Dom José I, o reformador. E Pombal vai enfrentar essas dificuldades. Só que é um detalhe interessante aqui. Portugal não estava bem das pernas, de respeito à sua economia, né? Portugal vivia ali uma certa crise econômica por conta do açúcar, né? O açúcar não era mais um produto meio que exclusivo dos portugueses, havia uma grande concorrência do açúcar de outros lugares, como o próprio Caribe, né? Então o preço do açúcar havia despencado no mercado internacional e o ouro caminhava para o seu esgotamento, né? O apogeu da extração de ouro no Brasil já havia passado, então havia ali uma redução no que Portugal conseguia, né, arrecadar em tributos a partir da exploração do ouro. Então Portugal não ia bem das pernas. Aí você pensa, pô, mas estava ruim. Pode piorar? Sempre. Em 1755, Portugal, no dia 1º de novembro daquele ano, sofre com um terremoto gigantesco. O terremoto de Lisboa, de 1º de novembro de 1755. Cara, esse terremoto é uma história absurda. Ele teria alcançado entre 8,7 e 9 pontos na escala Richter, que vai até 10, né, de terremotos. É uma destruição assim, sem precedentes. É um terremoto que matou 90 mil portugueses, uma população de 300 mil, ou seja, quase que 1/3 da população foi dizimada com o terremoto. 85% de Lisboa foi arrasada com esse terremoto, que é uma história absurda, né? O seu epicentro é no mar. E esse terremoto sacudiu a parte baixa de Lisboa, que foi arrebentada pelo terremoto. Teve um maremoto, um tsunami, em termos mais modernos, né, contemporâneos, um tsunami que arrasou o resto de Portugal. Os cronistas dão conta de que antes do tsunami chegar, o mar ele encolhe, né, a água retorna. E o mar voltou tanto que os portugueses viam no fundo do mar, agora na areia, embarcações afundadas. Olha o tamanho desse negócio. E quando vem as ondas, alguns falam em até 20 metros de altura. 20 metros é um prédio de 7 andares, tá? Para ser uma ideia da altura dessas ondas. Então arrebenta Lisboa. Só em Portugal você vai ter um maremoto, terremoto, maremoto, e causa um incêndio, não me pergunte como, mas Portugal queimou por 5 dias, Lisboa na verdade, queimou por 5 dias, um maremoto que levou ao incêndio. Não existia corpo de bombeiro em Portugal, então não tinha quem apagasse o fogo, né? Ou seja, destruição total. E quem deveria então reconstruir Portugal? Quem deveria então refazer o país? Pombal. E a pergunta é, de onde virá o dinheiro para isso? Resposta: para que serve a colônia? A colônia serve para sustentar a metrópole. Nessa hora Pombal faz o quê? Sangra o Brasil, sangra a colônia. Então vai aumentar a cobrança de impostos, vai aumentar a pressão sobre toda a colônia, que obviamente vai se opor ao Pombal, né? E esse conjunto de ações tem como resultado, né, o aumento da arrecadação de tributos por parte da coroa lusa, que vai ser aplicado na reconstrução de Lisboa. Então o Pombal é uma figura interessante porque ao mesmo tempo ele é amado pelos portugueses e odiado pelos colonos, tá? Diante disso, vamos lá, né? Dentre os elementos do período joanino, destaca-se, então, além da questão do terremoto, de Lisboa reconstruída, do aumento da cobrança de impostos sobre o Brasil, destaque aí para a derrama, temos a proibição da escravização indígena, para que no Brasil se utilizasse mais a mão de obra comprada da África, e Portugal vai controlar esse tráfico negreiro, ganhando dinheiro com isso, né? Temos a expulsão dos jesuítas do Brasil, o confisco dos bens jesuíticos. Temos aqui um estímulo à manufatura no Brasil, e essa burguesia no Brasil que passa a investir na manufatura vai pagar tributos a Portugal, né? Então há toda uma dinâmica aqui de controle sobre a colônia. Criação de
de centros comerciais, né, de comércio exclusivos dentro do Brasil, as próprias companhias de comércio, como é que teve no Maranhão. Então, uma dinâmica aqui de controle muito grande sobre a colônia, né? Então, gabarito aqui é letra A, né? Expulsão dos jesuítas do Brasil e reconstrução estrutural de Lisboa. Tudo bem? Esse é o nosso gabarito. A letra B, ela está certa na metade, né? O Pombal é considerado um déspota esclarecido. Déspota esclarecido é esse cara que imagina um aumento do poder do rei, inspirado no caso do Pombal, né? Inspirado na Áustria, mas também imagina uma reorganização administrativa para aumentar a arrecadação de impostos. Isso é uma modernização do Estado. Então, o déspota esclarecido é esse cara, né, que vai modernizar a estrutura, mas manter o poder absolutista, né? Lembrando que no século XVIII há um avanço de ideias iluministas, que já vai falar sobre isso. A primeira parte está correta, mas escorrega na segunda, que ele fala da introdução do tráfico interprovincial de escravos, que já acontecia há muito tempo. Sufocamento de revoltas nativistas e a promoção dos ideais do antigo regime, né? Ele não vai promover todos os ideais do regime, ele fala em reformas administrativas, né? Ele fala em fim da escravidão indígena, enfim, não dá para falar aqui em promoção dos ideais do antigo regime, tá? E as revoltas nativistas foram sufocadas antes do Pombal. Guerra dos Mascates, aclamação do Amador Bueno, revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, revolta de Vila Rica, todas elas, né, são anteriores ao Pombal. Letra D, decretos de pagamento do quinto e aldeamento de nativos destinados à escravidão. O pagamento do quinto sempre existiu no Brasil, tá? Desde a do pau-brasil você pagava o quinto a Portugal. O que o Pombal faz é intensificar a cobrança dos impostos. E aldeamento de nativos destinados à escravidão, não, né? O Pombal vai combater a escravidão indígena. Vai até estimular o casamento com indígenas. Tá fora. E letra E, caráter liberal e racionalista voltado para a flexibilização do pacto colonial. Não vai acontecer isso. Ele não vai flexibilizar o pacto colonial porque isso garantiria uma liberdade na colônia e não era essa a sua intenção. Tudo bem? Vamos para a questão seguinte. Então, questão 4. Lembrar aqui, só para sistematizar para a gente, né? Das reformas pombalinas, como nós conversamos, com destaque para a cobrança de impostos sobre a colônia, que resultou na reconstrução de Lisboa. Inclusive, o Pombal exigiu que os novos prédios erguidos em Lisboa fossem antiterremotos. Ele vai testar esses prédios antes de ser esta história é fantástica. Ele vai testar os prédios. Então, os arquitetos e engenheiros subiam as estruturas de um prédio e os soldados portugueses marchavam, né, batiam os pés no chão, sincronizados, para que o chão tremesse e a partir daí perceber se o prédio ia ou não cair. Então esse é o método luso de teste contra terremotos. Enfim, né? Questão 5. Eu adoro quando eu sumo com os meus... tá aqui, os giz. Questão 5. Desculpa, na verdade é questão 8, que é sobre iluminismo, seguindo aqui a linha do que a gente conversou sobre esse assunto com o Pombal. O país encontra-se dividido
nesse momento entre dois sentimentos muito fortes: a esperança e o medo. O medo dos poderosos e dos príncipes, que começam a fugir para o exterior, serão chamados de imigrantes. Mas também, logo após o 14 de julho, um grande pânico, como nunca se vira, nunca se veria, varre todo o país. Foi o chamado Grande Medo. Olha para cá. Grande Medo. Estamos falando do episódio da Revolução Francesa de 1789. Lembrando que o Grande Medo não é a mesma coisa que período do terror. Período do terror, já aqui antecipando essa história, foi aquele período que os jacobinos, à frente do poder, à frente da Revolução, começam a perseguição sistemática a todos aqueles acusados de conspirar contra a Revolução. Robespierre criou a lei dos suspeitos, e sendo essa lei, centenas foram guilhotinados, acusados de conspirar contra o regime, conspirar contra a Revolução comandada pelos jacobinos. O Grande Medo é um momento anterior à ascensão ao poder dos jacobinos. O Grande Medo marca um contexto ali de pânico no campo, agricultores ali, camponeses, apavorados com a possível ação do Estado, começam a atacar as fazendas vizinhas, a confiscar alimentos, há relatos de assassinatos de nobres. Isso gera uma grande instabilidade na França, não é à toa que muitos fogem, como o texto apontou aqui, chamados emigrados, nobres emigrados. Eles fogem da França principalmente para a Áustria, que era a terra da rainha francesa. A Maria Antonieta, ela era austríaca, esposa do rei Luís XVI, que é o rei guilhotinado. Ela também perdeu a cabeça. Voltando. Um boato espalha-se pelas aldeias. Os bandidos estão chegando. Eles vão roubar e queimar tudo. Que bandidos? Pouco importa. Eram considerados bandidos aqueles que eram mendigos ou marginalizados, com a queda das colheitas de 1789 e o juramento do jogo de Pela. Os camponeses temiam que uma onda de bandidos invadissem suas moradias e roubassem suas colheitas. Além disso, existia o medo de retaliação dos senhores e do rei. O povo arma-se e passa adiante o rumor. Não passou de um sonho ruim. Michel Vouvert, Revolução Francesa contada à minha neta. Aí vem, O Grande Medo de 1789 foi um dramático acontecimento histórico ocorrido no interior da Revolução Francesa, associado ao quê? Gabarito letra A, está aqui para a gente de frente, Divulgação de rumores que resultaram em uma convulsão social no campo. Espalhou-se, em Paris e arredores, que o rei daria ordens para perseguição sistemática e assassinato imediato, sumário, de todos aqueles acusados de promover a desordem. E o que é desordem? É tudo que se opõe à estrutura do antigo regime, que estava sendo questionado naquele momento. Então, esse boato, esses rumores de que o rei ia ordenar uma ação como essa, que resultaria num grande massacre da população, gerou esse grande medo. E a população, movida por esse grande medo, ela ataca. Então, os conflitos na França vão se intensificar a partir desse episódio do Grande Medo. Gabarito letra A pra gente. Tudo bem? Vamos lá. A letra B fala em avanço de tropas reais em uma tentativa de sufocar a Revolução. Não era isso o Grande Medo. Implementação de novos impostos pela Assembleia Nacional Girondina. Isso não acontece agora, acontece antes. União do campesinato às ordens feudais. Não acontece união de camponês com a ordem feudal, há conflito, pelo contrário, Perda de pequenas propriedades pela política reformista jacobina. Os jacobinos vão tentar garantir terras. É o contrário também, então está fora, gabarito letra A pra gente. Tudo bem? Vamos para a próxima?
A próxima é a questão 6. Eu vou apagar aqui o cantinho. E seguir aqui. Vamos lá. Questão 6. Começa assim. É uma sobre regência, tá? Aqui no Brasil. Vamos para o Brasil agora. Enquanto as rebeliões agitavam o país, as tendências políticas no centro dirigente iam se definindo. Apareciam em germe os dois grandes partidos imperiais, o conservador e o liberal. Este último agrupavam a pequena classe média urbana, alguns padres e proprietários rurais de áreas menos tradicionais, sobretudo São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Amores, quando nós falarmos de regência, que é aonde vamos entrar agora, nós temos basicamente 3 partidos políticos. Os chamados restauradores, que eram portugueses tentando restabelecer a monarquia absolutista. Temos os moderados e temos os exaltados. Os moderados defendem uma ideia de maior centralização política. E eles se encontram, estão localizados espacialmente no Rio de Janeiro, que não por acaso é a sede da monarquia. Então essa galera aqui defende uma centralização política no Rio de Janeiro para que o Rio dê as ordens para todo o país. Os exaltados defendem o que a gente entende como federalismo, que seria uma maior liberdade, maior autonomia para as políticas locais. E esses grupos estão espacialmente distribuídos no Nordeste e no Sul do Brasil, tá? Fazem um contraponto aos moderados. Agora, em boa parte, são membros de elites. Então, nenhum deles, moderados e exaltados, propõem grandes mudanças para o país. Vou falar sobre reforma agrária, fim da escravidão, ninguém está falando disso, tá? A questão principal de respeito aos choques entre eles é a ideia de centralização versus federalismo, tá? Vamos lá. Diante das discussões políticas que marcaram o período das regências, o grupo destacado no trecho tinha como bandeira o quê? Quem está destacado no texto? Os liberais, né? Os liberais também são chamados de exaltados. E quem são eles? Gaúchos e nordestinos, tá? Em sua imensa maioria, tudo bem? Há alguns grupos de Minas, alguns grupos de São Paulo, mas um grupo, a grosso modo, Nordeste e Sul. Estamos falando deles aqui. Então, defensores do federalismo. Diante disso, você marca para mim com gabarito a letra A novamente. Quando você fala a respeito da ideia de valorização da política local e regional. A letra B fala em orientação esclarecida e abolicionista, nenhum deles defendia isso. Participação das comunidades internacionais, no Brasil não tem essa ponte, né, com espaços internacionais. Equiparação do poder legislativo ao moderador, não é a proposta deles. E institucionalização de políticas republicanas, também não passaram pela cabeça desses grupos a república, né? O governo republicano, ele seria mais democrático, e a ideia de democracia ainda não faz parte, né, do ideário dos intelectuais e membros da política de meados do século XIX, né? Essa é uma demanda ali, marca o final do século, tá? Então, eu vou apagar aqui e fazer mais 2 questões com vocês. Vou deixar aqui um pouquinho no quadro ainda, que estiver copiando. Vamos lá. Da questão 6, partindo para a questão 5.
que é uma questão sobre África, sobre imperialismo, que é um tema bastante comum na sua prova, tá? O rei belga Leopoldo II defendia o trabalho missionário e a civilização dos nativos do Congo, argumento desmascarado pelas atrocidades praticadas contra a população. O rei Leopoldo da Bélgica é um dos maiores cretinos da humanidade. E olha que é difícil você falar isso. Mas o Congo é uma região que vai ser ocupada pela Bélgica e, na verdade, não é nem a Bélgica. O Congo é a propriedade privada do rei Leopoldo. E ele vai fatiar o território e entregar, conceder a extração de minérios dali para algumas empresas internacionais, vai explorar o Congo de maneira absurda. A violência no Congo é algo assim assustador, né? Quem tiver curiosidade, colocar lá no Google imagens, né? Exploração da população africana no Congo, você vai encontrar imagens e relatos horrorosos, né? Que evidencia ali todo um descaso, né? Uma falta de cuidado e atenção, de amor ao próximo, por assim dizer, né? Dos europeus. Não havia, por parte do europeu, um projeto sistemático de destruição da África dos africanos, mas sim de imposição da vontade do europeu sobre a África. Então, quando você pensa essa relação, nós caminhamos necessariamente para a ideia de um imperialismo, que será essa ação da Europa sobre a África e Ásia. E o que querem esses europeus na África e na Ásia? Ora, estão atrás de matéria-prima, mercados e mão de obra. O imperialismo, ele é uma consequência, né? Ele vem a reboque, segundo o Lenin, e a reboque da segunda revolução industrial. Então, esse olhar sobre a África, sobre a Ásia, é um olhar mediado por essa revolução industrial. Aí você entende a ideia de matéria-prima, a ideia de mercados e a ideia de mão de obra, tá? No campo ideológico, eu destaco aqui o chamado darwinismo social, que vai criar uma ideia muito torta, uma ideia muito desequilibrada de uma suposta superioridade da raça branca. Isso aqui é de um preconceito, de uma estupidez sem tamanho, né? Vão alegar que a raça branca seria superior, mas ela se impôs sobre os pretos, amarelos e vermelhos, né? Pretos africanos, amarelos asiáticos e vermelhos da América do Norte. Então esse conjunto de povos foram foram submetidos à vontade dos europeus, porque evidenciaria a sua suposta superioridade, tá? Agora, bato na tecla, até para eliminar uma das opções de suas respostas. Não se falava aqui em extermínio sistemático de um povo. Eu preciso de mercado e mão de obra. Tá? Eliminar esse povo não me interessa, mas subjugá-lo sim. E, para fechar essa revisãozinha breve aqui, lembrá-los da chamada partilha africana na Conferência de Berlim em 1885, quando eles fatiaram a África em pedaços, né, e determinaram as nações que explorariam, né, essas fatias da África, ignorando as demandas locais, realidades locais, povos que lá viviam. Nenhum africano foi consultado a respeito disso, tá? O que mostra essa ideia de pretensa superioridade da raça branca.
A imagem de baixo mostra, né, um africano sofrendo ali com a cobra, e a cabeça da cobra é o rei Leopoldo da Bélgica. O processo de dominação e divisão do continente africano pelos europeus é fruto de um processo motivado pelo quê? Letra A, utilização do continente como campo de batalha. Não, né? A ideia não era você ter guerra ali. A guerra não interessa, né? A guerra desmobiliza, mata mercado consumidor, mata mão de obra, roubo de matéria-prima. A guerra não interessa, então não é um campo de batalha. Letra B, eliminação dos povos considerados inferiores. Acabei de falar que se fizer isso, você não tem mercado nem mão de obra. Letra C, expansão da industrialização europeia. Aí sim faz sentido, né? É uma consequência dessa segunda RI, tá? Então tá gabarito pra gente, letra C. Letra C. Letra D, disputas pelo controle de litorais estratégicos. A matéria-prima se encontrava no coração da África, o Congo é no coração da África, então não é ficar restrito ao litoral. Os europeus ficaram restritos ao litoral durante o século XV e XVI, 17 também, agora 18, 19, você observa um avanço em direção ao coração da África. Então, letra D está fora, e letra C, combate e dominação continental dos boeres. Os boeres são holandeses no sul do continente e não vão incomodar os belgas, vão incomodar o norte da África, né? Então, ficamos aí com a letra C, gabarito pra gente, tá? Para fechar, questões 9 e 10, nessa mesma ordem. Aqui não há por que alterar isso. Então, questão 9. A questão 9, ela tem a ver com o Brasil, tem a ver com o início do final do século XIX, início do século XX, né? Pensando ali já na nossa república, tudo bem? Vamos nessa. As secas e o apelo econômico da borracha, produto que no final do século XIX alcançava preços altos no mercados internacionais, motivaram a movimentação de massas humanas oriundas do Nordeste do Brasil para o Acre e para por aqui. Por que a borracha apareceu agora? A borracha ela sempre foi utilizada pelos povos da América, sempre. Só que ela tinha uma durabilidade muito curta, né? Variação de temperatura, quente ou frio, desfaz a borracha, né? Ela derrete ou ela esfarela. Então o uso da borracha era muito restrito por conta disso. Só que um cara chamado Goodyear, marca de pneu, fica aí a dica, ele inventou um processo que era a vulcanização. E a vulcanização consiste em acrescentar enxofre à borracha. E ao acrescentar enxofre na borracha, aí não pergunte o processo que se dá isso, tá? Deixa para química essa história. Vamos lá. Você tem ali o aumento da durabilidade dessa borracha. E diante desse aumento, né, da durabilidade da borracha, você consegue utilizar em outros espaços. E é nesse contexto que inventam o pneu. E quando inventam um pneu, inventam uma bicicleta. E quando inventam a bicicleta, que era uma desgraça, mas todo mundo queria, a borracha vai vender muito. Quando inventaram a bicicleta, só que é uma fofoca rápida, o guidão não girava, não tinha freio e não tinha pedal. Então o cara subia, tipo um patinete. O cara subia na bicicleta e com a força das pernas fazer ela se mover. Quer fazer curva, ou você para com o pé no chão, vira a bicicleta e continua, ou você inclina o corpo para começar a curva. Vai demorar um pouco para dar certo. Essa bicicleta é uma desgraça, todo mundo queria. Sucesso de venda no século XIX. E isso impulsionou o consumo da borracha, que também vai ser utilizado nas fábricas. Porque muitas peças de máquinas, as engrenagens da fábrica, elas atritavam uma com as outras. Esse atrito leva à quebra, desgaste dessas peças. Então agora você vai emborrachar essas peças. Então o que vai desgastar é a borracha, que é muito mais barata que a peça de aço, a peça de metal. Então o uso da borracha se alarga
no final do século XIX, e o Brasil era praticamente o único produtor mundial de borracha. Olha que incrível isso. Então, quase que toda a borracha do planeta saía do Brasil. Né? E o Amazonas, né, principalmente na fronteira com a Bolívia, onde é o Acre hoje, era o local com a maior quantidade de seringueiras. Então, a população do Nordeste, que sofreu com a seca de 1873, uma seca que destruiu o Nordeste, população miserável vai migrar para o Amazonas, né, em busca de oportunidade de emprego. Daí, a população nordestina atrás da borracha. Tá? Então, aquela região antes isolada, onde haveria alguns grupos indígenas, agora é ocupada por nordestinos, por brasileiros. Vamos lá. Entretanto, até o início do século XX, essa região pertencia à Bolívia, embora a maioria da população fosse brasileira e não obedecesse à autoridade boliviana. Não reconheciam, né, as leis do país vizinho. Para reagir na presença dos brasileiros, o governo de La Paz, capital da Bolívia, negociou o arrendamento da região a uma entidade internacional, o Bolivian Syndicate, que é uma organização com sede em Nova York, tá? Iniciando violentas disputas dos dois lados da fronteira. É a Guerra da Borracha. Pau quebrando ali. O conflito só terminou em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, no qual o Brasil comprou o território por 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil comprou o Acre. E os bolivianos, né, principalmente após Evo Morales, há uns anos atrás, né, no século XX, assumiu o comando do país, eles criticam muito esse acordo com o Brasil. Dizem que o Brasil se apropriou das terras, não pagou a indenização e enganou os bolivianos. Cá entre nós, o Brasil pagou a indenização, mas enganou os bolivianos, porque houve um compromisso naquele momento do Brasil construir um meio de acesso da Bolívia ao Oceano Atlântico. Se você pegar o mapa da América, você vai entender que a Bolívia está longe do Atlântico e a Bolívia sequer tem saída para o mar, porque o Chile derrotou a Bolívia na Guerra do Pacífico, segunda metade do século XIX, e a Bolívia perdeu o litoral que tinha para os chilenos, que aliás é a maior rivalidade da América do Sul, até onde eu acredito, até onde eu sei, que eu conheço, é entre chileno e boliviano. Tá? Uma história de rusgas entre os dois povos, né, os dois países. Então o Brasil não fez a ligação da Bolívia com o Atlântico. Mas, Léo, é muito longe. Mas a ideia era fazer uma ferrovia, uma estrada de ferro chamada Madeira Mamoré, ou Med Maria, como ela ficou famosa, ligando os rios Madeira ao Mamoré, e o rio Madeira se liga ao rio Amazonas, que numa hidrovia levaria o produto boliviano até o litoral do Brasil e ele seria exportado para a Europa, Estados Unidos. Então o Brasil faria essa ponte, né? O que não vai acontecer. O Brasil não vai elaborar, não vai construir, não vai terminar essa ferrovia a tempo de atender as demandas da Bolívia, e daí o conflito, né? E a crise dos bolivianos em relação às ações do Brasil. O Brasil vai ser taxado até de imperialista por conta disso. Tá? Temos aqui a questão da borracha. Então vamos só marcar para a gente o Tratado de Petrópolis. 1903. Esse tratado também é chamado de Tratado de Rio Branco, porque ele foi assinado pelo Barão de Rio Branco, que era, né, o embaixador do Brasil. Não é à toa que a capital do Acre é Rio Branco, tá? Referência a quem assinou o tratado. Aqui você tem um pagamento de uma indenização e a promessa da ferrovia. Estrada de ferro Madeira Mamoré ou Med Maria. Essa ferrovia existe hoje, alguns pedaços, na verdade, existem hoje. Você pode passear nela, tá? Há um turismo histórico
na Média Maria. A dificuldade em construí-la se deveu a dois fatores. Primeiro, o solo da Amazônia, que é um solo muito fofo. Então, para você fazer os trilhos, tinha que cavar muito fundo. Então, quando você colocava o trem no trilho, num solo fofo, o trem descarrila, tomba de lado. Então, esse é um problema. O outro foi uma epidemia de febre amarela. Mosquitos, Aedes aegypti, devoraram os operários durante a obra e reza a lenda que tem mais operário enterrado na Amazônia do que rebite da ferrovia, que são os parafusos que prendem os trilhos ao chão. Vamos lá. Com base no contexto em que ocorreram os fatos apresentados, o Acre tornou-se parte do território nacional brasileiro. Em que momento, amores? Pela formalização do Tratado de Petrópolis, que indenizava o Brasil pela sua anexação? Não, indenizava a Bolívia, está errado a letra A. B, por meio do Bolivian Syndicate, por meio do auxílio do Bolivian Syndicate aos imigrantes brasileiros na região. O Bolivian Syndicate foi atrapalhar o processo, né? Não tem auxílio nenhum aqui é brasileiro. Letra C, devido à crescente imigração de brasileiros que exploravam os seringais. Gabarito letra C, referência aqui à mão de obra nordestina. Letra D, em função da presença de inúmeros imigrantes estrangeiros na região. Não, você tem ali brasileiros, né? E letra E, pela indenização que os imigrantes brasileiros pagaram à Bolívia. Quem pagou foi o Estado, não o imigrante. Então, gabarito letra C. Beleza? Última questão para fechar o nosso material aqui, fechar o nosso encontro. Questão 10. O que o projeto governamental tem em vista é poupar à nação o prejuízo irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras de arte, até mais valiosas, e dos bens de maior interesse histórico, de que a coletividade brasileira era depositária, tem desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. Ou seja, a nossa história estaria se esvaindo, né? As obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos. Então, preservar a nossa história não é preservar só a história do Brasil, é entender uma dinâmica relacional com os outros países, com os outros povos, que também contribuíram de forma direta ou indireta para a nossa narrativa histórica, a construção histórica. Essa questão aqui é uma questão de patrimônio, né? É de patrimônio. E um dado interessante para a gente: patrimonializar quer dizer guardar, arquivar, fazer valer, defender essa memória. Quando você patrimonializa, quando você mantém viva aquela memória, há um interesse nisso. Há de se lembrar dos episódios recentes de população apedrejando estátuas, a fundo derrubando estátuas. Isso faz parte do processo de patrimonialização, de crítica às escolhas desses patrimônios, né? Em algum momento da história fez sentido você exaltar um senhor de escravos, um traficante de escravizados. Hoje não faz mais sentido você exaltar esse cara, né? Daí é derrubado as estátuas. Agora, uma ação é derrubar a estátua, a outra é apagar da história. Aí dá um problema. Retirar da história, não. Tá? É importante você saber que aquilo aconteceu, né? Agora, ter uma estátua para referendar isso, que é o questionável nesse processo. Tá? Isso justifica, por exemplo, a cidade de manter vivas estruturas, né? Justifica o Memento Park, que é um parque da memória lá em Budapeste, meu Deus, enfim, em Budapeste, você tem ali um parque da memória, onde estão guardados todos os elementos, né? Todo o patrimônio construído durante o domínio soviético. Então, ali a resistência, né? E a manutenção daquele espaço. Você tem os campos de concentração, Treblinka, Auschwitz, né? Que estão lá para rememorar, né? O que aconteceu, o Holocausto, que aconteceu com os judeus. Então, você guardar a memória é importante. Agora, há de se lembrar o que exaltar, né? E quem vai guardar essa memória? Quem vai estabelecer os patrimônios, né? Vamos lá.
A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPAN, em 37, período Vargas, foi orientada por ideias como a descrita no texto, que visavam o quê? Qual é a função do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional? Letra A. Submeter à memória e o patrimônio nacional ao controle do órgão público de acordo com a tendência autoritária do Estado Novo. Submeter a memória e o patrimônio ao controle do Estado, essa é a função do SPAN. Hoje é IFAM, Instituto Patrimônio. A função é essa? Bota aí em stand-by. B. Transferir para iniciativa privada, já para por aí. Não. É função, atribuição do Estado, não do meio privado. Tá fora a letra B. C. Definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade brasileira de acordo com o interesse público. O interesse público muitas vezes se conflita com o interesse histórico, por assim dizer. Né? Então, quem vai determinar essa patrimonialização não são somente, o público. Né? Há um contexto maior para atender essa demanda. Está fora a letra C. Letra D. Resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional por meio de políticas públicas preservacionistas. Gabarito letra D. Então, a questão 10. O gabarito para a gente é a letra D. Preservar, resguardar essa memória, estabelecer políticas públicas para garantir isso. E para fechar a letra E, determinar responsabilidades pela destruição do patrimônio nacional de acordo com a lei brasileira. Não, a função é preservar e não destruir. Amores, eu encerro o nosso encontro hoje. Espero que você tenha entendido a dinâmica do nosso encontro, a dinâmica da prova do Enem, e desejo a vocês uma excelente prova, né, a todos e todas, que vocês tenham tranquilidade na hora de sentar e fazer suas questões com muito cuidado, com atenção, e por favor, leiam sempre o texto da questão, tudo bem? Beijo grande, coração de cada um de vocês, até o próximo encontro, até mais.